A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a primeira parte sobre anjos. É um assunto de muito estudo teológico. Muitas igrejas têm seus pensamentos, muitos estudos são direcionados a alguns costumes antigos, né, e a estudos de anjos de cada denominação tem o seu estudo diferente, mas vamos ver o que a Bíblia nos diz. Porque nós temos que se basear no que Deus fez. Como Deus que criou todas as coisas, a resposta tem que estar na Bíblia. Os anjos são seres espirituais criados por Deus e para servir ao Senhor. Eles são ministros da providência divina, atuando conforme a vontade e o governo de Deus. A palavra anjo tem sua origem do latim angelus, que por sua vez se originou do grego angelos, que traduzindo significa mensageiro. Em hebraico o termo é malak, que significa aquele que fala e age obedecendo aquele que o enviou. Então essa é o significado de anjo na Bíblia, né, entre os gregos, o latim e entre os judeus. São seres espirituais, né? Os anjos não existem desde sempre. Eles são parte do universo que Deus criou. Após Deus ter gerado Jesus, o Filho e o Espírito Santo, ele criou o universo celestial e em seguida criou os anjos e depois criou o nosso mundo. É nessa sequência que Deus fez todas as coisas. Se vocês quiserem ter um maior entendimento, veja lá no playlist na criação, na primeira parte que fala sobre Deus. Tá? Aí vocês vão ter uma ideia de toda a criação de Deus. Paulo, no livro de Colossenses, revela a criação dos anjos e todas as outras coisas, quando inclui na frase sejam tronos ou soberania, sejam denominações ou poderes, sejam potestades ou principados, né? Ou autoridades. É conforme as traduções. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, nele em Jesus, visíveis e invisíveis, o mundo material e o mundo espiritual. Sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo fez, né? Tudo foi criado por ele e para ele. Então, Deus fez todas essas coisas. E aí já tem a hierarquia dos anjos, né? E tudo ele fez e criou tudo para Jesus Cristo. Neemias 9,6 diz assim: tu só és Senhor, tu fizeste os céus dos céus e todo o seu exército. A terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto nele há. E tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adoram. Veja bem que ele está falando aqui dos céus e céus dos céus, quer dizer, os nossos céus e os céus de Deus, onde estão os anjos, né? Tudo Deus criou. Salmo 148, 2. Louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. 148, 5. Que louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. 148, 6. E os confirmou para sempre e lhe deu uma lei que não ultrapassarão. Deus, ao criar os anjos e seus exércitos celestiais, ele instituiu uma lei a eles para que obedeçam estritamente à vontade dele. Apesar de alguns terem se rebelado, né, e caído, né, na Bíblia fala 1/3 de todos os céus, né, os anjos caíram, aos que ainda estão com ele, né, são obedientes às suas ordens. Então os anjos obedecem estritamente à ordem de Deus, coisa que os cristãos não fazem, né? Os cristãos não obedecem nada às coisas de Deus, né? Diferente dos anjos que são obedientes. Hebreus 1,14. Não são porventura todos eles espíritos, né, os anjos, ministradores enviados para servir a favor daquele que hão de herdar a salvação? Eles vêm a favor de nós, né? Salmo 103, 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, o seu reino domina sobre tudo. 103, 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magnífico em poder,
que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz de sua palavra. 103, 21. Bendizei o Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Então veja que eles são obedientes, eles obedecem à risca. Se Deus falar para o anjo, vai lá na terra e faz isso, eles vão obedecer. Então você vê que lá nos céus tem muitos anjos. Como os anjos são espíritos ou criaturas espirituais, efetivamente eles não possuem corpos físicos. Veja, os anjos não têm corpos físicos, eles são espirituais. Eles são espíritos, eles não são igual a nós. Eles não têm matéria, né? Porque Deus também não tem matéria. Mas eles podem se transformar, os anjos têm o poder de se transformar naquilo que eles querem, né? Se eles quiserem se transformar numa pessoa, eles podem. Então eles têm esse poder, né, de materializar aquilo que Deus determinar para eles fazerem. Eles não fazem nada sem que Deus ordene. Eles não são desobedientes, né? Eles não são desobedientes como nós. Deus fala conosco, a gente não escuta. Mas os anjos não, eles são estritamente obedientes. Lucas 24, 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco, depois que Jesus, né, ressuscitou. 24, 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Então eles acharam que Jesus era espírito. Mas aqui tem uma diferença. Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho, né? Então veja que Jesus fala, ele não era espírito, porque o espírito não tem nem carne nem osso, ele declara isso. Mas ele fala, mas eu tenho, porque Jesus, ele subiu no corpo glorificado. Vou explicar melhor. Primeiro, Jesus, quando Deus criou Jesus, ele era espírito, porque Deus é espírito como é o Espírito Santo. Então, depois que ele veio em terra, quando ele veio em terra, ele se manifestou em carne. Ele foi encarnado, né? Ele se tornou carne. Quando ele ressuscitou, ele se tornou em corpo glorificado. Mas por que isso? Porque ele tinha que dar oportunidade para nós, né, sermos salvos também. Porque aquilo que foi perdido lá no paraíso, né, que lá no paraíso Adão e Eva, eles eram perfeitos, eles eram um corpo glorificado, que não ficavam doentes, não envelheciam, não tinham problema nenhum. Mas depois que cometeram o pecado, veio o quê? O corpo físico, que ele morre. E Jesus veio para reverter essa situação. Por isso que ele fala aqui, né, que o espírito não tem carne nem osso. Mas ele tem, porque ele não é mais espírito, mas ele é corpo glorificado, como nós vamos no arrebatamento. Vamos ser levados às alturas no arrebatamento. Portanto, os anjos normalmente, eles não podem ser vistos por nós, e mesmo que Deus nos dê a capacidade, menos que Deus nos dê a capacidade espiritual para vê-los. Então, os anjos, eles são invisíveis, eles estão aqui nos ares. Se nós pudéssemos ver a batalha entre o bem e o mal lá nos céus, nós ficamos horrorizados, né? Porque a briga é violenta, né, entre o bem e o mal. Mas Deus só, né, permite que nós vemos quando Ele também nos dá a visão espiritual. Números 22, 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou-se a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então Balaão viu o anjo, o anjo se materializou como um ser humano. 2 Reis 6,17. E orou Eliseu e disse: e o Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, que era Geazi, né? Que era seu ajudante. E viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então veja que ele viu os anjos lá para batalhar contra, né, os inimigos que estavam invadindo aquela região. Né? E estava lá Eliseu, e Eliseu falou: nós somos muito mais do que eles. Né? Mostrou aquela quantidade de anjos em cavalos e carros
para batalhar a favor de Eliseu. Lucas 2:10. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. No Lucas 2:11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. No 12. E isto vos será por sinal: acharás um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Veja que aqui os anjos apareceram para os pastores para avisar sobre o nascimento de Cristo, de Jesus, né? Então ele apareceu lá para aqueles camponeses, para aqueles que estavam lá no campo, para mostrar, né, a glória de Deus. E eles se transformaram em seres humanos, né? Eles vieram de aparência humana. Veja, continuando aqui em Lucas 2:13, e no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, apareceu uma multidão de anjos lá nos céus, em forma humana, claro. 2:14, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. 2:15, e aconteceu que, ausentando-se todos os anjos para os céus, quer dizer, a hora que os anjos foram embora, disseram aqueles pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, vejamos isso, o que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Então veja que os anjos vieram avisar sobre o nascimento de Jesus. No Salmo 103:20 diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, magnífico em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Então Deus determinou que os anjos viessem avisar aqueles pastores que estava nascendo o Salvador. E eles obedeceram e vieram clamando ao Senhor, né? Vieram glorificando o nome do Senhor. Os anjos são invisíveis, mas, contudo, em certas ocasiões, os anjos tomaram a forma corporal. E ainda tomam a forma corporal hoje, para aparecer a várias pessoas, né? Tanto nas Escrituras como hoje em dia também. Então há muitas aparições de anjos, há centenas de aparições de anjos no Velho Testamento e no Novo. Nós vamos só falar algumas, né? Vamos falar muitos, porque senão vamos ficar aqui só nessa postagem, aqui umas 3 postagens só para falar de todas as aparições de anjos que teve lá do céu, né? Mateus 28:5. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não temais, não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Então ali estavam os anjos na sepultura de Jesus e falando para aquelas mulheres, né? Para elas não temer, né? Porque eles estão buscando Jesus que foi crucificado. E eles disseram assim para elas, no 28:6, ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Veja, o anjo falou para ela, como ele já falou que ia ressuscitar, ele já ressuscitou. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Quer dizer, vai lá e viu que não tinha nada. Não estava mais ninguém lá. E os anjos falaram para ela, no 28:7, e depois imediatamente dizeis a seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. Então os anjos falaram, vai, avisa eles para eles irem para a Galiléia, que Jesus vai aparecer lá. Mas agora Jesus não é mais espírito, ele é corpo glorificado, mas os anjos são espíritos. Só que eles podem se transformar naquilo que eles bem entenderem, como Deus determinar para eles. Porque os anjos, apesar de eles serem inteligentes, terem vontade, né, terem capacidade para fazer as coisas, mas eles obedecem estritamente a Deus. E Deus, quando manda, ele vai e cumpre as palavras. Olha lá, Hebreus 13:2, é um fato que aconteceu. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Quer dizer, em Hebreus está falando, vocês têm que ter hospitalidade com as pessoas. E muitos nem sabem disso, né? E hospedaram anjos sem saber. Quantas vezes você deu auxílio, alguém veio te pedir alguma coisa na sua porta e você deu, e aquela pessoa você olhou e não viu mais. Foi o anjo que veio aqui te visitar. Quantos já tiveram, né, anjos visitando eles sem eles saberem, porque são hospitaleiros, são pessoas que são pessoas bondosas,
que não negam o que tem, né? Para dar aos outros, para dar ao próximo. E o anjo vem para ver, Deus manda para testar se você realmente tem o coração puro, o coração aberto, né? No Velho Testamento, 3 anjos apareceram a Abrão, depois de Abrão os alimentar lá no Carvalhais de Mamre, né? Ele intercede pela cidade de Sodoma e Gomorra, enquanto 2 anjos vão até lá. Então, dos 3 anjos, até Abrão se prostrou e falou, meu Senhor, um é o próprio Senhor, que veio falar das boas novas que Sara ia ter filhos, né? No tempo determinado. E os outros 2 foram lá para a cidade ver se havia pelo menos algum justo. Foi a primeira intercessão que Abrão fez, né, perante o Senhor Jesus, e aqueles 2 anjos foram para a cidade e lá aqueles homens tentaram, né, tomar aqueles anjos para si. Então veja que os anjos ali pareciam como gentes normais, né? Gênesis 18:2. Levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões, né, estavam em pé junto a ele, e vendo-os correu à porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se em terra. 18:16. E levantaram-se aqueles varões, os anjos, dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abrão ia com eles, acompanhando-os, foram unânimes nas aparições de anjos, né? Então, aos homens, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Então, você vê que eram unânimes e inúmeras aparições, né? Eles apareciam como seres humanos, né? Eles apareciam como seres humanos para poder dar as mensagens de Deus e até proteger as pessoas e ajudar também, né? Eles vieram para ajudar, né? Para avisar, para proteger em todas as necessidades que buscam, aqueles que buscam a Deus. Ele sempre manda auxílio para nós, para nos proteger, né? Sempre Deus nos manda o auxílio, manda os anjos. Hoje os anjos se manifestam conforme a vontade de Deus, ainda continuam se manifestando. Então mais uma aqui dos anjos. Os anjos não foi permitido pregar a palavra de Deus. Lá em 1 Pedro 1,12 diz, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles, pelo Espírito Santo enviado dos céus. Vós pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então os anjos desejavam pregar o Evangelho, mas o Evangelho foi dado somente para nós, para o ser humano. E a palavra está aí, a palavra de Deus. Então essa é a primeira parte, nós vamos continuar com mais estudos sobre os anjos, né, uma maneira mais simples para vocês entenderem, e tudo baseado na palavra de Deus. Porque muitas especulações são feitas sobre esse assunto, mas o que Deus revela é estritamente a verdade. Amém? Deus abençoe a todos. Se você gostou, faz aí o seu joinha, deixa seu joinha, compartilhe com seus amigos, né? Inscreva-se se você que não está inscrito, e até a próxima, na continuação da segunda parte dos anjos. Que Deus abençoe a todos. Amém.